Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva. Um podcast criado para essas pessoas aí que têm dificuldade de entender da própria história de vida, e aqui você vai aprender a otimizar tempo e evoluir. Eu sou o Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo o seguinte, que a coisa mais importante na vida de todos nós é a nossa própria vida. Mas infelizmente a gente só vai entender que tem uma vida quando está perto de perdê-la. Assim como eu, outras pessoas já passaram por isso e a gente acaba dando um valor muito maior para a vida, que é protegida até pela Constituição Federal. Mas as pessoas elas não param para entender a importância que é ter a sua própria vida. E eu sempre digo assim, ó, você é responsável por tudo que vai acontecer com você de bom ou de ruim. Portanto, tome cuidado com o que você anda fazendo da sua própria vida. O nosso convidado de hoje é um cara assim, ó, incrível, que tem uma história de vida surreal. Tô até aqui com o livro dele, não vou mostrar para não mostrar o nome ainda, mas assim, ó, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque é uma história de vida real. Aqui ele vai falar só um pouquinho, porque é só 1 hora de podcast. Mas antes, gente, não dá para começar esse podcast, ele é a cara de quem? Do meu assunto aleatório, Pedro Ciliani. E aí, meu amigo, tudo como bom? Você tá? Bora pra mais uma? Dia? Bora. Eu já ganhei até livro. Bicho. Não, aqui, ó, chique. Caraca. Não, você tá maluco. Isso aqui Ó, a gente... Eu vou te falar uma coisa assim, cara. Tem livros que tem que ser de cabeceira. E esse livro é um livro que eu recomendo, porque a história de vida faz com que... Você percebeu que são 24º, acho que hoje. 24º, graças a Deus. Cada pessoa que passou aqui deixou uma história. Sim. E uma história incrível. E Cara, a gente acaba pegando muito insight disso, né? E a gente acha, né, fazendo aqui a conversa, vocês acham às vezes que, acabou, né, levanta... Cara, às vezes o Lúcio fica conversando entre nós, ou até mesmo com o convidado, porque pega no fundo da gente, né? Então, assim, umas coisas que a gente toma, umas pancadas do nosso lado, apesar de a gente estar bastante antenado com muita coisa, mas você ouvir de uma pessoa que você estava reclamando daquela situação que você estava vivendo, que você olha a situação daquela pessoa, foi muito pior que a sua, aí você levanta a mão pro céu e agradece, e para de reclamar um pouquinho. E aí vocês vão ver um pouco dessa história hoje. Estamos aqui com esse cara incrível, Fred Machado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, amigo, Lúcio, Pedro. Bom, muito demais. bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Agradece, cara, a gente sempre agradece. Quando a gente manda o convite, a pessoa aceita, a gente fala, ufa. Não, ainda mais um cara importante desse jeito. Você e tá a gente maluco. fala assim, tem agenda? O cara vai lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí ele tem a agenda corrida, tanto que vai ser daqui para um outro compromisso. Aí, tá vendo? Isso é muito bom. Fred, assim, o podcast aqui, ele tem uma missão, né, de ajudar as pessoas a entenderem a própria vida. E você é um cara que tem uma história de vida incrível. Para as pessoas que não conhecem o Fred Machado, conta um pouquinho da sua história. Conto com o maior prazer, mas antes de contar a história, eu quero falar o seguinte, tudo que está aliado ao meu propósito de vida, a agenda tem que estar aberta. Uau. E como o podcast de vocês é para ajudar as pessoas, o meu propósito de vida também é esse. Uau. Né? Usar a minha história de vida, usar meu conhecimento, usar tudo que eu adquiri ao longo desses meus 50 anos que eu vou fazer agora em abril. Nada. Pois é. Tá bem, o cara tá bem. É contribuir, né? Porque Legal. a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, falando Sim. sobre isso. Muita gente acha que tudo na vida acontece no estalo do dedo, né? De uma hora para outra. Mas você vê o que essa pessoa teve de sucesso, olha o que essa pessoa tem de dinheiro. Pô, foi de uma hora para outra. Ninguém sabe o quanto que a gente gramou para estar onde está. E o que a gente passou para estar onde a gente está. Então, eu acho que tudo que tiver alinhado ao meu propósito de vida, você pode ter certeza que a agenda ela vai ser feita. Poxa, sensacional. Então, eu agradeço muito aí. Aquele propósito lá que a gente participa, ele vai gostar, né? Sim. Depois eu vou falar para ele. Funciona absurdo. Ele vai gostar. E as pessoas usam algumas... Né? A gente tem mania de pegar algumas palavras muito fortes e a gente deturpar essas palavras. Né? Então, propósito ficou deturpado, gratidão ficou deturpado. Então, acho que tudo isso, networking extremamente deturpado ultimamente. Então, acho que a gente precisa efetivamente trazer esse sentido real dessas palavras e colocar à disposição das pessoas, e elas fazem o que elas bem entenderem. Sim. Né? Eu já aprendi aí ao longo da minha vida que a gente só cuida do nosso terço. Um terço é a gente, um terço é o outro, um terço é o contexto. O único terço que você tem total autonomia para fazer alguma coisa é o seu. O do outro, você não tem nada a fazer, a não ser compartilhar e ele tomar a decisão do que quer fazer ou não. E o contexto você pode tentar influenciar. Mas, fora isso, o único que você pode mudar é o seu mesmo. Uau. E nós estamos aqui falando sobre isso, as nossas mudanças de vida. Sim. E o nosso terço que a gente mudou, né? Então, indo direto à sua pergunta, Lúcio, eu sou o Frederico Machado, Fred. Farei 50 anos agora, dia 29 de abril. Uau. Comecei a minha carreira com 14 anos de idade, carregando caminhão, numa empresa de engenharia que meu pai trabalhava na época.
tive um gosto muito grande pelo trabalho e pelas pessoas. Assim, logo de cara, eu me identifiquei muito com o tratamento com as pessoas. Nunca mais parei de trabalhar depois dessa primeira experiência e trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Fui um péssimo aluno de escola, né? Bombei 2 vezes até entrar na faculdade. E aí eu descobri o real sentido do que eu estava estudando. Para mim, o que eu estudava na escola, e que as crianças não nos ouçam, não fazia muito sentido naquele momento, porque eu já trabalhava. Então, assim, como eu já trabalhava, eu estava fazendo, para que eu quero saber da reprodução das mitocôndrias se eu estou gerenciando um almoxarifado de uma obra no polo petroquímico de Camaçari? Cara, para mim aquilo não tinha o menor sentido. Eu nunca vou trabalhar, não vou ser biólogo, não vou ser cientista de mitocôndrias, né? Então, aí cheguei na faculdade, entrei na faculdade de administração de empresas e aí tomei um gosto muito grande pelo estudo. E muito voltado para essa área de humanas, das pessoas. O ser humano sempre me motivou, sempre me encantou, né? Me formei, fui o 2º melhor aluno da faculdade, depois de ter bombado 2 anos seguidos, enfim, na escola. Fui o 2º melhor aluno da faculdade de administração de empresas, na Bahia, na Unifax, onde eu estudei. Acabei isso dali, eu já juntava 10 anos sem férias, porque eu tinha férias da escola, não tinha do trabalho. Tinha do trabalho, não tinha da escola. Então, não combinava, né? Uma coisa com a outra. E aí eu falei, bom, quer saber, eu vou tirar meus 10 anos sem férias num ano e meio estudando nos Estados Unidos. Eu fui fazer primeiro curso fora, né? Eu queria ir para Harvard, lógico, né? O sonho de qualquer pessoa que faz administração de empresas e que tem um pouco mais de... Mas não tinha dinheiro nem QI para ir para Harvard, e fui para Hayward, que é uma cidade na costa oeste, do lado de San José, pertinho do Vale do Silício. Uma cidadezinha que a única coisa que tem de interessante nela é a falha de San Andreas, que é uma falha tectônica que quando tiver o Big One, que é o terremoto que vai acabar com a Califórnia. A Califórnia vai ficar submersa. Por isso tinha terremoto todo dia. Caramba. Uns você sentia, outros não. É a coisa mais famosa que tem em Hayward. Mas era o que dava para pagar e o que eu consegui passar. É só uma pergunta. Inglês estava afiado na época? Não estava tanto. Tá. Né? Tanto é que tem uma passagem, fazer um parênteses aqui, tem uma passagem engraçada aqui. Você chega, você imagina, eu tô falando de 1999 para 2000. Uau. Estamos falando de 25 anos. Você chega, cara, você vai primeiro. Eu morava em Salvador, você tem que pegar um voo saindo de Salvador e vir para São Paulo. De São Paulo você pega outro voo, vai para não sei aonde. Eu fiz escala, sei lá onde que eu fiz escala, para depois ir para São Francisco, pegar um ônibus para chegar no dormitório da universidade. Eu fui pro dormitório da universidade. Chego lá bonitão, pensando que sabia falar inglês, fazendo inglês nesses cursos que tem aí. O cara que tá lá na recepção chegou e falou assim, WhatsApp. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, hã? Não foi inventado ainda não? Não, eu sou estudante, eu vim estudar, é meu quarto e tal. Ele, tá, mas WhatsApp? Eu falei, não, por que WhatsApp, meu amigo? Sabe assim? Então eu já falei, bom, não sei falar inglês. Já cheguei ali, você perguntou, cheguei e falei assim, bom, o que eu aprendi, não sei falar inglês. Né? E aí você vai aprendendo, obviamente, eu sabia, tinha a base, até porque eu fiz os testes, todas as provas. Mas uma coisa é você falar que a gente aprende português falando tudo direitinho, né? Uhum. Só que a gente come palavra, emenda coisa, inventa palavra e vai fazendo essas coisas. O Ana, né? Então assim, aí chega na hora você fala, bom, eu não sei falar, né? Mas foi tudo ótimo. Legal. Voltei, assumi um cargo de gestão na empresa do meu pai na época. E aí comecei naquela frenética vontade de mudar o mundo, né? Caramba. Você com 24 anos, 25 anos de idade, depois de ter se formado como 2º melhor aluno da faculdade, e nisso eu já fazia mais uma porrada de coisa junto. Era Associação de Jovens Empresários, Confederação de Jovens Empresários, Associação de Montagem Industrial da PMI. Eu ia me envolvendo com tudo que tinha alguma relação com o que eu achava, né, e que me dava aquele networking que você estava falando aqui agora há pouco. Fui assim, e até 2010, a minha saga era tentar passar em Harvard. Então, eu fiz 7 processos seletivos para entrar lá. Tomei bomba em 6. Caracas. No 7º, eu consegui entrar. Uau. Né, no que primeiro é o que eu li curso. aqui no livro. E aí, fiz o primeiro curso lá e fiquei, vidrado com aquilo. Né? Você ficava... Indo e voltando. Tá. Aí fiquei vidrado com aquilo. Sentar numa cadeira de um curso em Harvard é uma coisa... mexe. Né, com quem eu que tinha esse sonho desde sempre, mexe. Aí foi a 2ª vez que eu cheguei à conclusão que eu não sabia falar nada de inglês. Cara. E aí os caras começam a usar uns termos mais técnicos, uma linguagem mais rebuscada, professores extremamente, enfim.
E aí, desde lá, eu fiquei 6 anos estudando em Harvard. Fiz um pós-MBA lá, que foi o OPM. E em 2013, em maio de 2013, foi quando eu cheguei. Eu estava com 150 quilos na época, trabalhando mais do que tudo nessa vida, dormindo 2 horas por noite. Minha filha estava com 3 anos de idade, minha esposa, minha ex-esposa hoje, estava com uma depressão pós-parto gigantesca. E tudo aquilo foi se acumulando num processo de venda de uma das empresas da gente, onde eu assumi o papel principal de fazer toda a negociação, que era uma empresa de fora que estava vindo comprar a empresa da gente. E aí cheguei lá em Harvard em 2013, em maio, segunda semana do curso, pifei. Tive uma angina, que é um pré-infarto. Puta merda. Dei uma apagadinha, né? Dei uma desnorteada, tive a ajuda dos amigos que estudavam comigo lá. Fui parar no hospital, ambulância, aquela coisa, vai morrer, não vai abrir o peito, não vai, enfim, aí a gente vai conversando ao longo do programa aqui. E foi isso, cara. E aí, a partir disso, a minha vida deu uma mudada, né? Eu tive um diagnóstico bem preciso do lado técnico, que eu fiquei internado no hospital de Harvard, né? Então, um assunto, assim, uma coisa que era, para eles, supernatural. Depois eu vim saber disso. Olha, você não é o primeiro. Todo semestre que tem esse curso aqui, vem parar 4, 5 aqui com esse mesmo problema. Caraca. Então, assim, fica tranquilo. Aí volto para a faculdade, estamos fazendo uma pesquisa sobre isso, está aqui o professor, vai lá conversar com ele, ele vai te explicar mais sobre isso, participa da pesquisa, que você vai fazer parte do projeto e tal. E aquilo me bateu muito, muito forte, porque além do diagnóstico da saúde, veio um diagnóstico acessório a esse, que para mim foi uma novidade muito grande. Um médico indiano chegou para mim e falou assim, cara, apesar de tudo isso aqui, o seu problema é que você está infeliz. E essa infelicidade é que vai te matar. Aquilo foi uma porrada que até hoje eu acho que eu sinto, né? Caraca. Acho que quem já tomou um nocaute na vida sabe o que eu vou falar. E você tomar um nocaute de ficar uns 10 segundos apagado e quando você volta, você não sabe onde é que você está. E foi o que aconteceu comigo, não sabia onde é que eu estava. Você é infeliz, putz, esse cara é retardado. Tenho tudo. E não tenho nada. É aquele pobre menino rico que a única coisa que tem é dinheiro, sabe? Já ouviu falar essa expressão? E aquilo foi mexendo comigo, foi mudando comigo. Eu demorei ainda uns 2 anos e meio, mais ou menos, para refazer a minha vida e começar com uma nova vida, que é a vida que eu levo hoje, baseado num propósito muito forte, que é ajudar as pessoas a não passarem a mesma coisa que eu passei, pelo menos a incentivá-las a entender que esse caminho não é o melhor e tentar levar uma vida um pouco mais integrada e mais produtiva e mais feliz, sabendo que tudo isso hoje são assuntos mensuráveis e não mais algo que a gente falava antes, né? Que era abraçar árvore, cheirar nuvem, viver de sol, que isso era o que falavam dos RHs antigamente, né? E hoje isso é mensurável, a gente está vendo os efeitos práticos disso daí e é com isso, acho que deu uma resumida boa aí, mas acho que é isso que é. Porra! Quem vê o cara bonitão aí, acho que a vida dele foi tudo lindo e belo, né? Ô, Fred, assim, eu li algumas passagens desse livro já taticado, né? Que você já me deu antes para mim. O que levou você parar para escrever o livro? Porque a gente sabe que não é fácil. Eu estou no 4º livro, mas assim, o seu livro ele traz suas histórias, mas traz alguns outros elementos e que você está exatamente falando sobre isso, né? Se reinventar, integrar a vida pessoal e profissional. O que te levou a escrever o livro? Foi toda essa passagem? O que me levou foi um inconformismo muito grande de saber, assim, quantos % da população brasileira tem a chance que eu tive. Que graças a Deus meu pai, minha mãe, meu irmão, a minha ex-esposa, a minha filha e toda a minha rede de apoio me deu de ter acesso a toda a educação que eu tive. Quantos % tem? São poucos, né? Então, assim, eu achava muito injusto ter tido acesso a tudo aquilo e ficar tudo guardado para mim e não compartilhar isso com as pessoas, né? Então, tanto é que, como bem você falou, Lúcio, que esse livro ele não é uma autobiografia, ele não é um livro sobre a história da minha vida, tem também, porque faz sentido no contexto. Mas no final de cada capítulo desse livro aí tem exercício, tem o que eu utilizei para sair do fundo do buraco do burnout com a infelicidade que eu fui diagnosticado lá em 2013, né? E conseguir passar por todas as tempestades que eu venho passando desde então. Que também é outra coisa interessante, né? As pessoas olham, foi para escrever o livro, foi para Harvard, não sei o que e tal, a vida tá ganha. Não tá, cara. Todo dia é um desafio. Todo dia você vai lá embaixo e volta. Todo dia você vai lá embaixo e volta. Né? E essa capacidade de resiliência que a gente tem,
que faz com que a gente não desista e continue buscando esse sucesso que a gente tanto quer. Fred, o pessoal que está assistindo a gente, como que você identificou, ou então, como que as pessoas, na verdade, elas identificariam que elas estão ou já estão vivendo o burnout? Eu vou te dar uma resposta do Fred. Perfeito. A gente não sabe. A gente não consegue ver. Tem que ter alguém do nosso lado que nos conheça muito bem para chegar e falar assim, opa, toque, toque, tem alguém aí, sai que o bicho vai pegar pro seu lado. E isso foi uma das coisas que me motivou a escrever o livro. É a pessoa, se ela não tiver alguém, se ela conseguir ler o livro, ela fala assim, caramba, eu estou passando pela mesma coisa. Ela chegar à conclusão disso. Porque é muito difícil, a gente está numa roda viva tão grande, a gente entra nesse looping de loucura, de trabalho, para comprar, para ter, para mostrar, para satisfazer o nosso ego, para pertencer. A gente entra nessa bola imaginária que é o sucesso que os outros desenharam e a gente pensa que tem que ser igual, né? Porque a gente não define o nosso. A gente olha para o outro e fala assim, eu quero ser igual o Pedro, eu quero ser igual o Lúcio, mas ninguém fala assim, eu quero ser eu. Sim. Então é muito difícil a pessoa que está neste processo saber. É muito difícil. Tem que ter alguém do lado para falar. Tem que ter uma rede de apoio para falar, que inclusive é uma das coisas que eu coloco no livro. Dentro da liderança autêntica, que é uma metodologia que eu confio, gosto e sigo, né? Uma das coisas é você ter o seu conselho pessoal. É você ter alguém que te conheça muito bem, fora a família, que a gente não ouve família. Isso é uma outra coisa bem interessante. Que olhe para você e fala, tem alguma coisa errada aí. Acho que você já respondeu a minha pergunta, porque a gente discute muito, né, falando eu e o Lúcio, que a questão de fazer terapia, por exemplo, né, de você ter um mentor na tua vida, juntando ali esses dois, te dão, cara, rompimentos de barragens absurdas, né? E exatamente o que você falou. O famoso santo de casa não faz milagre, né? Então, eu já respondi na minha pergunta. Falei assim, cara, na minha visão, você ter ali mentores e terapeutas dentro da tua vida facilitam esse tipo de diagnóstico. E não só esse, né? Vem aquele questão de exorcizar demônios do passado, vem você matar aquelas heranças hereditárias. Então, na nossa cabeça hoje faz bastante sentido. Então, você respondendo dessa maneira, quem hoje não tem um mentor, quem hoje não faz terapia, aí sim vai ficar louco. É porque é muito difícil. A gente fica atrás de uma cortina de fumaça, que é aquela coisa, a gente não pode parar. É isso que a gente fica falando, a gente não pode parar, a gente não pode parar, a gente não pode parar. Né? E a gente pode parar sim. É necessário parar. É necessário você dar a pausa, você entender o que está acontecendo com você, você olhar para dentro de você. E eu sempre falo essas coisas, Lúcio e PD, e quando eu falo, as pessoas me criticam. Pode ter certeza, quando ouvirem aqui o seu podcast, eu vou começar a receber um monte de mensaginha no meu Instagram. Homem é uma tragédia. Nós somos uma tragédia. Porque tudo que nos ensinaram é diferente do que a gente precisa para viver no mundo de hoje. Ensinaram que a gente não pode chorar. Né? Porque se chorar é isso, aquilo, outro. Ensinaram pra gente que a gente não pode pedir ajuda. Porque se a gente pedir ajuda, a gente é fraco. E homem não é fraco. O homem veio para ser o mantenedor da casa, o sustentador da família, o regulador das coisas. Né? Ensinaram pra gente que se apanhar na rua, chega em casa, apanha também. Apanha de novo. Então veja, ensinaram pra gente tudo errado que a gente precisa hoje. O mundo de hoje não funciona assim. E não é de hoje agora, não. Já é de muito tempo. As pessoas tendem a colocar na conta da pandemia a mudança. E eu não coloco. A pandemia só deu luz. Porque isso tudo já estava aí. Ela veio e colocou luz. A gente estava preocupado quem seria a próxima grande rede social, o unicórnio da tecnologia. A gente estava preocupado com isso. 2019 aí o cara lá em cima chegou e falou assim, deixa eu mostrar para vocês quem realmente tem que estar no foco das coisas. E toma. É você. Porque uma gripe, entre aspas, bem grande, pode te matar. E matou muita gente. Inclusive, muita gente próxima a mim. Né? Então, assim, essas coisas que a gente muitas vezes passa desapercebido pela gente. E toda hora a gente tem uma mensagem. Toda hora a gente tem alguma coisa que mostra pra gente, olha, tá errado. Tá errado.
Tá faltando aqui. Olha ali. Você sabe que assim, na pandemia 2019, bem no finalzinho ali, eu já estava meio, sei lá, eu já vinha fazendo as formações de desenvolvimento pessoal que eu comecei em 2011, mas assim, eu via o humano uma coisa muito esquisita, assim. Eu olhava e falava assim, caraca, mano, o povo é sem educação, o povo, cada um pensa só em si. Quando veio a pandemia, eu jurava que o mundo, quando abrisse as portas, seria diferente, e eu vejo que não foi. Não foi essa a realidade. Porque as pessoas continuam como elas eram em 2019. A pandemia é como se fosse um lapso no tempo que existiu e sumiu. Como a gente faz as pesquisas quando você vai voltar no tempo lá dos homens das cavernas, os neandertais. O que aconteceu com esse povo, né? As pessoas... Você para perguntar por que sumiram? Né? Tipo, agora vocês viram a nova da pirâmide? Sim. Que viram que tem estrutura abaixo. Então, assim, são coisas que a gente... De verdade, a gente não para entender as histórias das coisas. A gente só vai no fluxo e o humano volta naquela ânsia de querer a coisa e depois tem um tédio de ter, né? O Sebastião falou esses dias. Foi. E a gente vai analisando. Você pega a Anitta, é multimilionária e depressiva. Você pega o Whindersson Nunes, multimilionário e depressivo. O Lucas Luco, puta, todo dia tá na internet chorando. Tá certo, a gente conversou até com um ator que é amigo pessoal dele. O cara falou, cara, o cara é bonitão, o cara tem dinheiro e depressivo. Aí a pergunta é justamente essa. O que falta na humanidade? Cara, eu não sei o que falta na humanidade, é muita pretensão minha querer saber isso, mas eu acho que as pessoas precisam se conhecer mais, sabe? Elas precisam entrar numa vibe de parar de olhar para o lado, parar de olhar a rede social, parar de olhar o que o vizinho tem, o que o outro está fazendo. Ao invés de querer, faz você, seja autêntico. Eu acho Seja que autêntico. Tem muito aquela questão, assim, eu uso muito pra mim isso, né? Já dividi algumas vezes com o Lúcio, falo muito com a minha esposa. O que é o ser rico, né? Uhum. Cara, se você veio de uma situação bem simples e hoje você tem um carro na garagem, filho em escola, mora num lugar legal, dentro dessa janela você se tornou um cara rico, né? Só que a riqueza é daquele cara que tem o iate, o cara que viaja para os Estados Unidos ou para a Europa 2, 3 vezes no ano. Cara, não, mas dentro da tua realidade você já se tornou um cara rico, né? Só que é o que você falou, é sempre o espelho do outro. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte. Ele fala assim, Fred, quem que você acha que é rico? O cara que vem de helicóptero pra praia sexta-feira de noite ou sábado de manhã, ou o cara que pode vir pra praia na quinta-feira e voltar na segunda? Quem que é rico pra você? Pra mim, rico é o cara que vai na quinta e volta na segunda. Porque o cara que tá com o helicóptero e tal... Tá necessidade ele tá contando pressa, tempo. Né? Ele tá ali porque ele tem que estar. Ele não tá ali porque ele quer. Muitos, né? Ele tem que estar ali porque ele tem que estar ali. Tá sofrendo uma pressão externa para estar ali. Mas, de fato, talvez ele não queira estar ali. Então, acho que você viver a sua vida baseando na vida do outro, né? No sucesso do outro, é o que você falou. Sucesso para mim hoje é poder ter a tranquilidade de estar com o que eu gosto. Ter tempo de qualidade para estar com o que eu gosto. Sim. Isso para mim é sucesso. Porra, mas dinheiro não é bom? É muito bom. Viajar 3 vezes é bom pra caramba. Mas isso se você estiver bem com você mesmo. Porque se você não estiver bem com você mesmo, isso tudo, meu amigo, vai ser horrível. Eu passei longos anos da minha vida, eu comento isso aí no livro, tirando férias com culpa. Porra. Eu saía de férias culpado de estar saindo de férias. Caraca. Eu evitava de ligar para casa dos meus pais, com medo do meu pai atender e virar reunião de trabalho. Nossa. Eu tô falando de época que a gente não tinha telefone Não, celular, eu entendi a dinâmica. né? Então assim, meu, e aí eu viajava pra caramba. Viajava, classe executiva, primeira classe, hotelzão, tudo bacana, lindo. Mas minha cabeça não desligava. Eu tinha que estar com um computador perto, acessar e-mail, aquela coisa, sabe aquela pressão? E parece que isso se torna uma coisa bacana. Olha, dá uma licencinha aqui, eu estou de férias, mas eu preciso responder um e-mail, eu preciso participar de uma call. Um baita saco. Vai catar coquinho, entendeu? Você está de férias, você está de férias. Você está com a família, você está com a família. Você está com os amigos, você está com os amigos. Se você não puder... O invento dessa porcaria de celular fez com que a gente se tornasse escravo, cara. Sim. A gente voltou à escravidão lá de trás. A gente é tudo biônico aqui. É todo mundo com esse negócio na mão. E a gente não consegue mais se livrar disso. Fizeram uma experiência aí, levaram o pessoal para um lugar, não lembro se foi
esses reality show que levaram as pessoas para um lugar e falaram assim, ó, não pode ter o celular. A maioria desistiu no primeiro dia. Falou, não, sem celular não quero não consigo. Tipo assim, a pessoa não consegue ela acordar no teu celular para olhar, ir no banheiro, ficar olhando para azulejo, não olhar pro celular. Cara, eu saio para jantar com a minha esposa e a gente fica de olho, né? Porque a gente tem o hábito de sentar um do lado do outro, né? E às vezes vê bobeira no celular junto, né? Agora a gente fica impressionado, o casal, o rapaz ou a moça aqui e vice-versa, senta na mesa e começa. Aí vem o garçom, tira o pedido, eles trocam meia dúzia de palavras e volta pro celular. Cara, é muito louco. E passa, assim, o jantar inteiro. Tá entendendo mais nada? Uma coisa que eu tenho de política, mesa não é lugar de celular. Em casa, se eu tô tomando café da manhã, tô almoçando, não é lugar de celular. Então a gente não tem o hábito de levar o celular. Recebo visitas em casa, a mesma coisa, pode largar o celular lá em cima. Porque senão você tá ali conversando, é automático. É automático. Tocou, deu o plinho, deu o vibra, você vai ficar ali e vai falar assim, é alguma coisa. E é esse senso, não é nem senso de urgência, é o senso do desespero, do imediatismo. Tocou, vibrou, pau. Não pode ter nada na minha telinha, né? Você entendeu? Então, assim, é bem complicado. Eu fico imaginando essas pessoas vindo aqui, ficando 1 hora falando com vocês no podcast, sem pegar o celular e sem interagir. A gente até hoje não teve ninguém que... Mas aqui a gente tá pegando o pessoal da nossa época ali. Também tá tem falando aí de pegar de dizer, a gente vai ter uma experiência. É verdade. Então, assim, porque é uma verdade. Os meus filhos, o Theo, por exemplo, não tem celular, ele tem 11. Eu dei o primeiro celular pro irmão dele aos 12. Então, assim, o Enzo também é a mesma coisa. Ele nem vem com o celular pra mesa. Mas você vê que é louco. Eu já te contei essa história, né? Eu tava no casamento do meu primo, mais novo. E a família é muito grande, né? E tinha aquelas mesonas redondas, assim, do buffet. E a molecada nessa faixa de uns 14, 15, 16 anos. Já tem umas 10 molecadas, assim. Tudo primo, né? E todos eles aqui. E rindo. Aí eu cheguei perto, olhei. Aí cheguei na minha prima e falei assim... Vocês estão falando entre vocês pelo celular? Ela, é. Aí minha esposa olhou e falou, sai fora. Não fala nada. Você entende que loucura? Entre Mas isso eles acontece, ali isso acontece com os jovens, isso acontece dentro das empresas. As pessoas hoje em dia, elas se limitam a utilizar a tecnologia para se livrar muitas vezes de uma conversa que resolveria o problema muito mais rápido. Uma reunião muito mais rápido. Marcam reunião pelas plataformas só para preencher a agenda. E se levantasse e fosse até outra pessoa e sentasse, era meia hora de conversa, resolvia o problema. É isso. Então, assim, nós precisamos estar mais atentos ao nosso dia a dia. E quando eu falo isso, não pensa você que eu sou completamente... não sou. Eu também tenho esses problemas, também sofro desses problemas, também uso as plataformas, também uso rede social. A gente tá nesse processo, né? E aí a gente vai vendo que, quando a gente fala que as pessoas estão adoecendo, estão adoecendo porque elas não estão vivendo a vida delas, estão vivendo a vida dos outros. Esse estado de comparação, é que antigamente a gente conseguia, até falei nem lembro porque eu estava conversando, falando do Zezé. Eu lembro que o Zezé, quando ele mudou para Alphaville, ele mudou para o 0. Tem a casa, a gente passa na avenida, consegue ver a primeira casa dele aqui. Foi um Gugu filmando de helicóptero para mostrar o Zezé na casa dele. Então assim, a gente olhava aquilo, não era algo que a gente queria ter, a gente ficava, que da hora, o cara conseguiu, quebrou essa barreira da pobreza e tal. A internet hoje, ela tem um caminho diferente, a pessoa começa a ver lá, porque a Virgínia não sei o que é milionária, porque fulano, aí a pessoa fica numa agonia interna, não sai do lugar, porque você não consegue, não é dessa forma que as pessoas veem. E aí você acaba tendo essa questão assim, a comparação tá matando as pessoas. Sim. Eu tenho isso muito claro, né? E eu tô escrevendo um projeto agora, bom, vocês devem saber, mas a partir de agora, 1º de maio, tem uma NR01 aí que vai sair sobre as doenças psicológicas, né? No meio corporativo. O que eu acho um absurdo completo, precisa ter uma lei para se tratar disso. Mas enfim, o nosso país é craque em fazer isso, né? E eu tenho estudado profundamente isso, porque estão utilizando algumas coisas extremamente sérias e que afetam efetivamente a vida das pessoas de uma forma errada, né? O burnout, para mim, e aí eu sei que tem a definição da OMS, eu sei de tudo isso, não é oriundo somente do excesso de trabalho. Não é.
Não é. Eu tive. E o meu foi excesso de trabalho, uma vida ruim em casa, um relacionamento tóxico com meus pais, um relacionamento tóxico com a minha esposa, um processo de excessos pessoais que não tem nada a ver com o trabalho. Então, se a gente separa, a gente não tem uma vida integrada. A gente divide a vida em pessoal e profissional, é impossível você fazer essa divisão. Então, eu acho, pelo que eu estou estudando e pela teoria que eu estou formulando, que está existindo uma demonização do trabalho com essas coisas. As pessoas estão demonizando o trabalho. E isso é péssimo. Sim. Isso é péssimo. Porque a gente está entrando num momento onde o Brasil já é o segundo colocado no ranking mundial dos jovens chamados nem. Nem trabalha, nem estuda. Cara, isso é bizarro. E por que eles não trabalham e nem estudam? Porque, primeiro, estudar, ficar 4, 5 anos na faculdade não vai ganhar dinheiro rápido. Segundo, eles têm exemplo em casa dos pais falando, eu trabalho para sustentar sua vida boa. Eu trabalho desse tanto, eu me mato de trabalhar para te colocar numa boa escola. Eu me mato de trabalhar para te dar uma boa casa. Eu me mato de trabalhar. Pô, mas eu não quero que você se mate de trabalhar. Eu quero que você tenha tempo de qualidade comigo. Então, as crianças ouviram isso boa parte da vida, viram os pais se destruindo e se degradando, se deteriorando pelo excesso de trabalho, e aí se coloca a culpa no trabalho. Pelo amor de Deus, nós não podemos fazer isso. Isso está me angustiando de uma forma tremenda. Tremenda. Porque estão utilizando coisas extremamente sérias para demonizar uma coisa que é extremamente necessária, que é o trabalho. A gente hoje sente isso, mão de obra é a coisa mais difícil do mundo já. Já é hoje, já. Não é que vai ser, já é. Você não tem empregadas mais para ficar fixo em casa. Colaborador de empresa, dependendo do trabalho, ele fala, eu não vou ficar aqui sentado. Eu vou ter que ficar de pé. Então, esses dias o Thales, lá da Mamma Mia, ele fez uma seleção lá, 150 pessoas, vieram 15, das 15, 4, das 4, 3, 2 dias falou, não quero ficar em pé, não. Então, as pessoas estão nesse nível hoje. E isso daí, a tendência, até pelo que você já está expondo, é cada vez descer mais. Eu nem sei o que vai vir nessa NR aí. Mas se vir nessa regulamentação de que o trabalho que está causando... Putz, cara... E está sendo terceirizado, né? Essa culpa de como que tá para o empresário. Isso aí. Né? Então, ou seja, você me corrige, tá? Mas é como se o governo falasse assim, não é culpa minha, é culpa sua, empresário, e você resolve. Tá. Mas o Brasil gira por causa do empresário, né? Mas veja, mas o Brasil, ele é campeão em fazer isso. Pega, por favor, não politizando a conversa, pega o nosso presidente falando que a culpa dos preços altos é do empresário. Sim. Cara, se o empresário não trabalha, se ele não produz, se ele não paga imposto, não sustenta o governo. Mas isso é tão claro quanto 2 mais 2 ser igual a 4. Então, eu me preocupo muito com isso, porque as pessoas elas estão tomando uma ojeriza ao trabalho. Né? A NR1 ela traz obrigações para as empresas tomarem ações concretas para evitar o problema psicológico dos funcionários. Pois é. E se o funcionário já vem com problema psicológico de casa? E se ele é uma pessoa que sofreu abuso quando era pequeno, que tem um relacionamento tóxico dentro de casa pelo pai, pela mãe ou pelo filho? Sim. Né? Tem problema sério, pesado dentro de casa. Como é que você separa? É impossível. Eu falo para vocês de carteirinha, porque eu sou assim. Se alguma coisa tivesse acontecido comigo hoje, com a minha filha, com a minha namorada, com os meus pais ou com meu irmão, eu não viria aqui. Claro. Eu não estaria bem para estar aqui. Eu não vou vir aqui fingir. Eu fingi minha vida inteira. Sim. Eu usei máscaras a minha vida inteira. E essas máscaras quase me mataram. Sim. Então, para que fazer isso? Sabe? Eu acho que as pessoas precisam ter consciência disso. É por isso que eu falo da produtividade. Não só eu, né? A Isabela Camargo, que é uma profissional que também teve burnout, ao vivo, inclusive, na televisão, uma repórter da Rede Globo. Ela trouxe isso daí, os EPIs da saúde mental. Cara, extremamente, a gente quando vai para a obra, a gente não usa capacete, luva, cinto de segurança. Nunca ouvi dizer EPIs da saúde mental. EPIs da saúde mental. A Isabela Camargo traz isso, uma coisa extremamente interessante e importante. Legal. Que nós temos que fazer. Mas isso é nosso. Não adianta agora o governo que
querer regulamentar, botar uma norma para multar as empresas. Eu achei complicado. Para penalizar ainda mais quem já é penalizado severamente com impostos que pagam e muitas vezes não tem o retorno desses impostos pagos. Então, assim, me preocupa muito, sabe, Lúcio e Pedro, me preocupa muito. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que discorrer muito sobre ele, né? Começar a falar com as crianças, com os jovens. Trabalhar é bom, trabalhar é necessário, trabalhar sim dignifica a alma e a mente. Olha a quantidade de pessoas que vocês conhecem que se aposentaram e logo depois vieram a falecer, tiveram Alzheimer, tiveram depressão, enfim, síndrome do pânico. Sim. Olha quantas. Vocês conhecem um monte, eu conheço um monte, todo mundo conhece um monte. A equação que foi posta para a gente, quando a gente era pequeno, foi: meu filho, você tem que estudar, entrar numa boa faculdade, arranjar um bom emprego, comprar a sua casa própria, casar, ter filhos, pagar a faculdade dos seus filhos, comprar uma casa de praia ou de campo, viajar, se aposentar com 65, 70 anos e aí você vai ser feliz. Essa foi a equação que passaram pra gente. Cronologia da vida do homem. O que essa galera mais nova fez? 70 anos vou esperar pra ser feliz? Vou nada. Banana pra vocês, eu quero ser agora. Cara, quem tá certo, quem tá errado? Não tem certo ou errado. São momentos diferentes, a gente tem que se adequar a isso. Você quer ser feliz agora, bonitão? Você quer trabalhar de casa? Tudo bem. Sem problema nenhum, tamo junto. Você vai ter o seu trabalho, que você pode trabalhar em casa e você vai ser remunerado por isso. Quem vai trabalhar aqui vai ser remunerado por aquilo. A legislação trabalhista me permite fazer um pagamento diferenciado de salário para quem vem para a empresa e quem trabalha em casa? Não, a legislação trabalhista não permite. Ela te pune se você fizer isso. Então, veja, eu acho que tem coisas muito mais profundas que precisam ser trabalhadas para que a gente chegue à conclusão que, primeiro, o burnout não é só oriundo de excesso de trabalho. É uma conjunção de fatores. 60% é do trabalho, mas tem um 40% que é a nossa bagagem que a gente traz. Se eu saio todo dia à noite, fico até as 3 horas da manhã, bebendo, que nem um condenado, fumando cigarro e usando droga, e vou trabalhar no outro dia e passo mal no trabalho, a culpa é porque eu estou com excesso de trabalho? Pô, vamos combinar, né? Me amigos? ajuda, né? Me ajuda a te ajudar, né? É por isso que o podcast aqui é a Mentalidade Produtiva. Fred Machado hoje aqui, um cara incrível, com uma história de vida incrível. Foto top. E vamos falar dos nossos patrocinadores, né? A Dragogia Digital, a maior agência de marketing do Brasil. Uma pessoa sem marketing, uma empresa sem marketing, ela não vai chegar em lugar nenhum. É muito importante você se posicionar na internet. Quem não é visto não é lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado. EC11 Soluções, o hub de serviços. Cara, esse 11 é muito legal, né? Porque a gente consegue juntar dentro da S11, os caras oferecem marketing digital, BPO financeiro, empresa que, cara, pilar, né? Financeiro bagunçado de uma empresa, quebra, 5 anos. O Lúcio fala isso toda hora. Porque tá uma zona. E juntando a LBC, falando de treinamento. Opa, é a LBC Treinamentos. Uma empresa sem treinamento, ou uma empresa onde tem bagunça não tem processo, onde tem processo não tem resultados exponenciais ou extraordinário. Então, treine sua equipe, treine você, né? Porque às vezes o problema não tá lá com o som de fábrica. Monte de vezes, né? Fala aí, Fred. E hoje estamos falando de tecnologia. Aliás, segura aí, produção. Você viu a empresa que o Google pagou 32 bilhões de dólares, que é uma empresa de cibersegurança, a Wiz? Cara, não, me conta mais aí. Não, primeiro você fala da TechBroker. Sim. Galera, seguinte, você, corretor de seguros, que está preso na sua operação, precisa melhorar o relacionamento com o teu cliente, ter mais controle e zerar o teu estorno, TechBroker 360 é para sua operação. Exatamente. E aquilo que a gente falou, otimizar o seu tempo. Mentalidade produtiva, gente, é você usar menos o braço e mais a cabeça. Então, tira o operacional da sua frente que você vai conseguir. Como é que você fala? A caneta, o braço vale menos que a mente, né, bicho? Porque ele só trabalha esforçado. Então, teve essa empresa. Que legal, o Google ofereceu para eles em 2000 e... uns anos atrás, 22 bi, eles não aceitaram. Uma empresa israelense. E é cibersegurança, né? Legal. E aí os caras agora foram lá e 32 bi de dólar. Aí sim, hein? Que delícia, hein, velho? Pensa nos caras que a empresa existe há 5 anos. Que louco, unicórnio absurdo. Cara, pensa no negócio. Eu acordei com essa notícia, eu falei, opa, será que é TechBroker, velho? Recebo. Será que é TechBroker aí, gente? Recebo. Fred, falando um pouquinho mais assim, ó. Eu subi acho que eu respondi umas perguntas. O Instagram é o seguinte hoje.
ele te valoriza mais se você se conectar com alguém e ficar ali fazendo comentários e tal. Isso dá tanto seguidores como pessoas no seu comentário vindo ali, os que são a favor e os que são contra, que é aquilo que você comentou. Aí tava uma treta aí exatamente sobre trabalho. O cara tava em casa, no home office, e foi mordido pelo cachorro. E ele entrou com a ação trabalhista. Essa foi o máximo. Porque ele foi mordido pelo cachorro que estava na área de trabalho. O cachorro dele. É, o cachorro dele. Não, e o pior. O cara entra na justiça e tem uma... Eu não sei se a culpa é do cara ou se é do advogado que convenceu o cara a entrar com a ação. É, porque não tem cabimento, cara. Cara, ele escolheu estar ali na casa dele, o cachorro é dele. Que procedimento que a empresa tem que... Então, assim, ó, é o que a gente estava falando agora. Parece que as empresas hoje têm que ser mais babá de marmanjo e marmanja do que empresa, cara. E não dá. As pessoas estão terceirizando a responsabilidade das suas vidas para os outros. Isso é um absurdo completo. Eles estavam fazendo isso, eles fazem isso com as escolas, né? E sim. O filho não é a escola que vai ensinar, a educação do filho tem que vir de casa, bicho. É isso mesmo. Só que os pais até hoje assim, tá? Eles jogam lá na escola. Isso. Aí aqui em Alphaville tem uns negócios meio malucos aí, de moleque com canivete, uns negócios doidos, em escola particular aqui. Que quer ir matar o outro, então você fala assim, caramba, tem uns negócios meio bizarros. Tem até essa série do Netflix agora, né, adolescente, eu acho que quem não viu ainda, eu recomendo fortemente assistir. Eu vi também. Que é um submundo que os nossos filhos estão inseridos que muitas vezes a gente não conhece. Exatamente. Extremamente perigosos também. É por isso que eu falo assim, extremamente perigoso. Participar, né? O ser pai, ser mãe é participar, é estar. Criar não é pôr no mundo, né? É chamar junto aqui e conversar. E é muito incrível isso daí, porque assistindo essa série, não assisti com os meus filhos, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer nas séries, né? Dá um medo hoje em dia. Eu vi ali que tem coisa que dá pra assistir, não tem nada demais. Só que assim, quando você vê a criança do quarto, né? O que a criança faz no quarto? Tem pai que não pergunta, tem pai que nem entra lá. Porque aqui no meu quarto você não entra. Mudou tudo então. Cara, o menino do quarto ou a menina do quarto tem alguma coisa errada ali. Ninguém se isola do mundo assim. Então você vê que o filme, o menino, eu de verdade acreditei que ele não tinha matado no início. Falei, não, isso aí é loucura. Porque filme, né? Falei, não, isso aí é alguém que armou pro moleque. Até na hora da cena que apareceu ele lá matando, eu ainda falei assim, não é ele não, é alguém que vestiu a roupa dele. Ó, pra você ver como você... Porque você tem uma criação que você... Pô, que não é possível, né? Uma criança, né? Uma criança. E o moleque tinha um mal encarnado nele. A psicóloga lá tinha hora que falava, caraca, mano. Mas veja, nós estamos convivendo com isso no nosso dia a dia, né? E as pessoas têm que ficar muito atentas a isso. Quando a gente hoje coloca as doenças psicológicas no topo da prioridade de você olhar, a gente tem que tomar consciência de algumas coisas. A primeira coisa dela é o seguinte, não é nada novo. Isso já estava aí. Pode ser que estivesse meio que num submundo e ninguém falasse, mas ela estava aí. Hoje, a quantidade de pessoas que tomam remédio para dormir, remédio para ficar acordado, remédio para produzir, remédio para isso, remédio para aquilo, as pessoas elas entram no dia a dia delas com um monte de remédio na cabeça. Isso não pode fazer bem, sabe? Não é você, né? Então, temos que tomar cuidado. E o nosso corpo dá sinais pra gente, e muitas das vezes, como você me perguntou anteriormente, a gente não consegue entender quais são esses sinais, porque a gente não está ligado na gente, a gente não se conhece, sabe? A gente não sabe quem que a gente é, a gente não sabe que a pálpebra aqui tremendo é sinal de alguma coisa. A gente não sabe que ficar com a mão toda hora assim, contraído, é alguma coisa, o dente, a mandíbula travada, dor no estômago, aperto no peito, cara, a síndrome da perna inquieta, ficar balançando. Tudo isso são sinais que o nosso corpo está dando pra gente que algo está errado. E se a gente sabe identificar isso na gente, a gente sabe identificar isso no outro. Justo. E aí é aquele velho e bom 2 minutos de chegar pra pessoa, olhar no olho dela e falar assim, tá tudo bem com você? E ouvir o que a pessoa vai dizer. Parar e ouvir. Porque a pessoa pode sentir ali um espaço de falar assim, achei a minha boia de salvação. E a gente precisa, todos nós precisamos. Sim. Todos os dias, todos nós precisamos disso. Né? Nós não somos infalíveis e não temos a vida tão bem resolvida assim que não precisa de uma ajuda. Fred, você é um cara assim,
bem instruído, até porque você passou na pele. O que que você está desenvolvendo hoje para as pessoas que querem conhecer o Fred? Hoje eu não... eu sempre, Lúcio, eu corri muito dessa febre da rede social, sabe? Tá. Eu tenho um receio muito grande de entrar na vala comum, de ser mais um dentro de um rio que tem aí de pessoas que, obviamente, tem muita gente séria, muita gente boa, com muito conteúdo e muita ferramenta interessante. Mas tem muita gente que está fazendo, eu até arrisco a dizer que a maioria, que está fazendo só para oba-oba, só para esse sucesso aí de rede social e mais nada. Eu trabalho muito na indicação, eu trabalho muito com as pessoas que eu conheço e que me indicam para outras pessoas, em grandes empresas, no C-level dessas empresas. Eu tenho uma certeza dentro de mim que o problema está aqui em cima, não está embaixo. Quem cria o problema está aqui em cima, não está embaixo. Aqui em cima gera um monte de expectativa aqui embaixo, que gera um monte de expectativa que em cima vai resolver isso aqui no meio desse espaço aqui. Tem uma ansiedade muito grande da terceirização, da solução do problema da minha vida, que é você que é o chefe que tem que resolver, não sou eu. Né? E tudo isso entra num compasso de completa desordem. Então, meu foco é aqui em cima. Tá. Então, eu tenho 2 ferramentas que eu uso hoje, que eu estudei profundamente, que eu acho que são ferramentas que trazem essa tranquilidade da objetividade, né, que dão bons insights para você poder mudar a sua vida. E colocar na cabeça das pessoas, principalmente de nós machos, que a gente pode sim pedir ajuda, que a gente pode sim ser vulnerável, que a gente pode sim chorar, que a gente pode sim uma hora se descontrolar e voltar atrás e pedir desculpa e fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível, porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor. Não só empresas melhores e mais produtivas, com uma mentalidade mais produtiva, mas uma empresa que seja mais produtiva, mas que pense que não é só fazer o exame periódico das pessoas de sangue, mas cuidar das pessoas efetivamente, gostar efetivamente da pessoa. Eu não preciso amar quem trabalha comigo, sim, mas respeitar eu preciso acima de qualquer coisa. E qualquer ser humano precisa ser respeitado, qualquer um, independente de quem seja. Eu acho que isso daí é o que traz uma mentalidade produtiva, com sustentabilidade na produtividade, fazendo com que as pessoas tenham realmente essa tranquilidade em desenvolver o seu trabalho dentro do que elas são, sendo autênticas, podendo ser quem são, e sem precisar ficar usando máscara, né? Então, meu trabalho hoje é voltado para isso, né? Meu propósito de vida é voltado para isso, fazer com que essas pessoas entendam que se elas se curarem aqui em cima, se elas tiverem muito claro o que elas estão fazendo aqui, se elas souberem exatamente qual é o papel delas, o para baixo, meu amigo, vai andar como uma orquestra sinfônica. Isso que você está falando, Fred, eu presenciei, eu trabalhei em 3 multinacionais, uma italiana, uma canadense que virou americana e uma americana. Então foram uma americana, uma italiana e uma canadense que virou americana. Por se tratar de multinacional, eu via que eles tinham uma certa forma de tratar a gente. Eu, de verdade, assim, eu achava, tanto que a última eu chamava de mãe. Porque, a gente tinha tudo lá, né? Então, eu tinha um bom RH, eu tinha um laboratório, você tinha academia, você tinha grêmio, você tinha... Cara, para mim aquilo era sensacional. E eu via que tinha um certo cuidado, né? Porque a gente passava ali nas reuniões para perguntar feedback, já existia isso. Tinha um compliance muito pesado para a gente poder entender de não ter que se meter em coisa errada que não tem necessidade. E o que eu acho muito difícil hoje, as pequenas empresas e médias que são brasileiras, eu vejo que eu tenho essa dificuldade, tá? Para dar treinamento, porque parece que para eles isso não é. Eu escutei, não sei se você estava com um empresário que eu escutei. Não, mas eu não quero treinar mesmo, eu quero que eles fiquem assim, né? Ah, sim, eu falei, caraca, bicho. Eu levei um choque, eu fiquei sem graça, não sei se você ficou. Não, você não espera aquele tipo de resposta. Você não espera? Não, mas eu quero que eles sejam assim. Eu falei, caraca, bicho. Então, assim, e tem uma dificuldade ainda dessas pequenas e médias empresas, né, de entenderem que o treinamento é realmente para, às vezes, fazer a pessoa entender o negócio como em si. Não que ela está ali pelo dinheiro ou por um cargo apenas, mas ela está ali também por um propósito. Porque toda entrega de alguma coisa é um propósito. Eu estou vestido com a camiseta, você está de blazer, camisa. Cara, alguém teve que parar para fazer isso. Essa pessoa é funcionário de alguma indústria têxtil aí.
Enfim, as pessoas elas têm que entender, pô, por que existe esse negócio? Eu não estou contente, vai para o outro. Mas não ficar presas, né? Então, nessas multinacionais que eu trabalhei, tirando a última que entrou um cara maluco lá, que aí foi de cima. Você entende que loucura? Não foi de baixo, Sim. foi de cima. E a empresa, na verdade, essa empresa faliu no Brasil por má gestão. Então, não foi de quem estava abaixo, foi de quem estava acima. Então, você entende assim, né? Você entende? Não, você falando, dá pra gente entender dessa forma. O câncer, às vezes, não começou aqui, né? Já começou aqui de cima. Já está lá, já está instalado. Como que você hoje... você falou já que são grandes empresas que você acaba atuando. Mas o Brasil, 65% são as pequenas e médias empresas, né? Você hoje você consegue ver esse acesso, porque a gente fala de tecnologia, que as empresas não estão tendo mão de obra, estão colocando sistemas de automação. Como que você vê esse mercado hoje? Olha, as pequenas e médias empresas, e eu falo sentado na cadeira que já teve, pequena, média e grande, elas estão correndo atrás do caixa, né? É o gato correndo atrás do rabo. E aí, essas pessoas, elas muitas vezes não conseguem enxergar a necessidade de fazer alguma coisa que vá melhorar um pouco essa rotina de correr atrás do rabo, né? Ela tá vendendo o café da manhã para pagar o almoço. Algumas são diferentes e sim, elas têm essa mentalidade de tentar procurar algo melhor, procurar se desenvolver para que as coisas aconteçam de uma forma mais estruturada. Mas são poucas, né? Então, e muito da mentalidade daquela pessoa. Tem muita média empresa, pequena empresa que foi aberta porque o cara é um excelente operador de empilhadeira e foi lá e abriu uma locadora de empilhadeira. Ele era excelente operador de empilhadeira, mas ele não é um excelente dono de empresa de locação de empilhadeira. E ele, pelo seu ego inflado, não chama alguém para tocar o negócio para ele e ele ser o grande operador, ir lá e treinar os operadores e ver como é que está acontecendo. Não, ele quer ser o dono, sentar na cadeira de dono. E a grande maioria das pessoas, o que acontece? Os primeiros faturamentos grandes, ele nem quer ver se deu resultado. Já troca de carro, já compra casa, já compra relógio, já compra roupa, já compra isso, você vai comprar para satisfazer o ego. E aí depois o caixa começa a sofrer. E é por isso que eu te falei, que eles ficam correndo atrás do rabo, vendendo o café da manhã para pagar o almoço. É que nem a gente comenta muito, né? O Lúcio vai fazer algumas visitas em algumas empresas e o cara fala, não, porque eu faturo 1 milhão. Isso, pergunta, isso é resultado. o negócio é assim, tipo, caguei. Tipo, Entendeu? Eu quero saber o seguinte, sobra quanto? Isso. Não adianta você ganhar 1 milhão e sobrar 50 mil. Eu prefiro o cara que ganha 50 mil e sobra 45. Exatamente. Ou faturar 1 milhão e ter 1.200 de dívida, né? Tipo, o cara gira 1 milhão, mas tá devendo sempre 200 mil. Eu tava vendo um cara falando ontem, né? Falou assim, exatamente o que você disse, só que trazendo em números, o cara falou, o cara tá no cartão de crédito, o cara tá no Pronamp, porque ele tá todo lascado. Ele tá no agiota, o cara ele tá preso um monte de gente pra dar dinheiro pra ele, e ao invés de, vem uma bala de dinheiro, o cara matar isso, não, o que ele faz? Ele gasta, né? É isso. Isso aí. Então, não faz sentido, cara. Mas estamos chegando aqui, ó, perto do nosso, finalmente, Rapaz. daqui a pouco, ó, você que tá aí, você prestou atenção, né? Depois o Fred vai mostrar pra nós aqui, onde que você vai poder adquirir esse livro, porque vale muito a pena você ler. Você vai ver o podcast, acho que como o Pedro diz, umas 3 vezes, pra você entender ali algumas coisas que é muito importante. Segue a página, dá aquele like e compartilha com o máximo de pessoas possíveis aí para chegar nessas pessoas que às vezes elas não acreditam que pode estar doente. Eu sempre digo assim, né? Depressão são as minhas memórias do passado. Ansiedade, memórias de um futuro que não chegou, né? Então, você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo com a sua própria vida. E, Fred, a gente sempre finaliza o podcast pedindo para você deixar um insight. Sabe assim, as pessoas estão aqui assistindo, vê o Fred, o cara ali é rico, o cara é bonitão, 007 de blazer e tal, a vida tá linda e bela, minha vida é uma merda, eu não sirvo pra bosta nenhuma, porque a vida não é assim, porque você conseguiu, porque você teve oportunidade, eu não tive, você fez Harvard, por exemplo, como se você explicou que não foi fácil, teve que ir pra um outro lugar antes. Essas pessoas que já estão desistindo da vida, bicho, o que você poderia deixar de insight pra elas? É difícil, hein? É difícil, porque a pessoa chega uma hora que ela vê só o problema, né? O que eu poderia falar para elas é o seguinte, eu também já pensei em desistir da minha vida algumas vezes, né? Acho que todo mundo alguma vez na vida, eu fiz inclusive uma palestra um dia desse,
que eu pedi para as pessoas fecharem os olhos e perguntei quantos de vocês, nos últimos 6 meses, pensaram em tirar a própria vida. Né? E eu fiquei assustado, que mais de 60% do auditório levantou a mão. Né? Então, assim, isso é uma coisa super natural. A gente está vivendo nesse mundo onde muitas vezes a dor é tão grande que a única coisa que passa pela nossa cabeça de parar com essa dor é tirar a própria vida. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: primeiro, não vem da noite para o dia, sabe? Pelo amor de Deus, cuidado com o que consomem, né? Principalmente nas redes sociais. Procurem podcasts como o de vocês aqui, procurem coisas que efetivamente entregam alguma coisa que possa ajudar você a tomar as decisões corretas na sua vida. Se ampare em pessoas e ande com pessoas que efetivamente querem o seu bem e não aqueles que querem só usufruir do que você tem, porque a grande maioria de nós tem uma rede gigantesca de amigos quando você tem muita coisa. É um amigo do helicóptero, é um amigo do avião, é um amigo do barco, é um amigo do jet ski, é um amigo da balada. Esses são os melhores amigos. Eles estão ali quando você está proporcionando tudo isso para eles. Acabou de proporcionar, não proporciona mais, some todo mundo. Então, cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você faz. Cuidado com os excessos. Todo excesso demonstra uma falta. Se está trabalhando muito, está faltando alguma coisa em casa. Se está ficando muito em casa, está faltando alguma coisa na rua. Se está abusando muito de substâncias não lícitas, alguma coisa está te faltando. O que está? Só você vai poder responder. Ninguém vai poder responder com você. Isso é uma coisa, Lúcio, que eu vou falar olhando para todo mundo lá. Ninguém vai responder para você o que está faltando para você, a não ser você mesmo. Então, olhe para dentro de você. Procure as respostas dentro de você. Para de olhar para fora. Para de querer um milagre, porque não vai existir milagre. Existe trabalho duro, honesto, né? Falando a verdade, sendo sincero. Isso sim traz algum resultado. E por último, defina o sucesso para você. O que é para você sucesso? E não olhar do outro lado, não olhar para o vizinho, para a grama do vizinho. O que é sucesso para você? É ter o helicóptero para ir para a praia sábado de manhã e voltar domingo à noite, porque tem que estar no escritório? Ou ir para a praia quinta-feira e voltar segunda de manhã? O que é sucesso para você? O que realmente define o sucesso para você? Coloca um número, coloca uma meta. E não faz que nem a gente já ouviu falar muitas vezes, chegou na meta, dobra a meta. Não. Coloca uma meta, que se você atingiu ela, fique satisfeito com isso. E viva a vida. Porque até onde a gente sabe, só tem essa, né? Ninguém nunca voltou para falar o que tem depois. Eu vi uma boa, né? O cara falou assim, a grama do vizinho é sempre mais verde. Sim, porque ele pinta. Então. Pois é isso. Então é isso. Acho que se tivesse que falar alguma coisa, essas coisas aí, acho que já estão... Tá de bom tamanho. Pô, sensacional. Que aula. Sensacional. E aí, Pedrão? Não, a aula. Top, né? Aula. É legal ouvir gente assim, né? Quando eu conversei com o Fred, a gente conversou, poxa, acho que foi antes da pandemia ali, né? Eu lembro que eu tava... Não, foi agora, no ano passado a gente conversou não, aqui. mas quando a gente entrou nesse assunto aqui e tal, acho que foi 2019 ali, né? Cara, é que eu vi o Fred também, é a mesma impressão, burguesão, não? Sim. Quando o cara começou a conversar comigo, ali que a gente se conectou. Por causa do Marcos lá. É isso mesmo. Que eu não te conhecia, foi 2019. Aí eu falei, pô, né? Aí, eu não lembro se o livro foi no mesmo momento. Você já tinha o livro? Já, esse livro foi lançado em abril de 2018. Então você me deu lá mesmo. E aí, cara, lendo o livro tal, eu tava fazendo live, eu peguei até tirar algumas coisas daqui. Cara, eu falei, como é muito louco. A gente define a pessoa pelo que tá vendo, né? Quando a pessoa para conversar com você, você fala, caraca. Sim. Que nem você falando agora é exatamente isso, né? Teve um cara comentando na rede social, né? João da Silva, só pra dar um nome qualquer do sujeito aqui, ou da menina. Lamborghini, não sei o quê. Não é nada do cara. Nada, zero. Entendeu? A gente vai ver uns negócios meio malucos. Mas assim, nada que é do cara. Agora, quando a pessoa é genuína com você desde o começo, e aí você vai trazendo essas conversas, você vai entendendo, não tem 24 entrevistados, tem muito mais pela frente, que fala assim, não, cara, fiz assim, veio. Imagina. Entendeu? Quem tem história de verdade, quem entrega a verdade, nunca sentou um aí e falou, não, cara. Foi fácil. Nossa, nunca sofri na vida. Não, nunca quebrei, nunca isso, nunca aquilo. Todo mundo, sim, converge em algum momento, né? Mas todo exatamente o que você falou. Para de consumir porcaria, foca. Agora o que você achou interessante nunca tinha parado pra pensar. Bota uma meta e, cara, para com essas viagens de dobrar a meta.
Pra quê? Entendeu? Você não conseguiu nem chegar lá, cara. E assim, o chegar, o Lúcio falou um negócio muito interessante uma vez pra mim. Cara, você chegar lá, você gasta, vamos lá, uma barrinha de energia. Você ficar lá é 3, 4. Pois é. Então você quer dobrar esse troço? Aí você não vive. A pessoa não aprecia aquilo que ela já conquistou. Isso. Eu falei Você não esses tem dias tempo pra isso. eu falei pro cara, você já conquistou isso aqui, um cara bem sucedido. E ele trabalhando que nem um maluco. Aí eu chego lá no lugar onde ele trabalha de bermuda, em plena quinta-feira. Aí ele olha pra mim e fala assim, eu falo pra ele, cara, não tem a grana que você tem, nunca. Eu não tenho moral. Eu não sei, acho que você não, eu falei isso pra ele, eu falei, acho que você não entendeu onde você chegou. Aí você fica nessa loucura de querer, mas porque o corpo, a mente é assim, né? Você cria um vício, um hábito, ela não consegue ficar sem. Então você tem que sair fora. Por isso que Jung fala, esvazia, aqui é o Freud, esvazie sua mente. E aí a gente entra nesse estado de reflexão. Então aí eu vou falar assim, o que eu estou buscando mesmo? Não, porque chega uma hora que você já não sabe mais. Porque entra no excesso que o Fred falou, né? O cara, assim, o excesso, pegando essa pessoa de exemplo, enfim, nem sei quem é, mas pegando essa pessoa de exemplo, o vício dela é dinheiro. O que tá faltando? E o pior é que chega no momento que você não tem nem tempo para gastar o dinheiro que você ganha. Sim. Sabe? Porque você só quer ganhar. Cara, assim, tudo bem, eu respeito todo mundo. Sim, claro. Tem esses que só fazem isso, tem os outros que ficam na quinta-feira de bermuda. Então, eu respeito todo mundo. Todo mundo. A única coisa que tem que estar bem claro é o seguinte, isso tá te fazendo feliz? Tá fazendo bem para você? É o que você quer? Maravilha. Se tá tudo conta certo, comigo. Se tá tudo Conta certo. comigo, tamo junto. Se você precisar de mim, conta comigo. Tô fazendo isso para mostrar para alguém, cara, sabe, já começa a ficar meio estranho, sabe? Porque aí não é você. Aí é seu ego falando por você. 100%. Falo muito que a gente tem que tomar muito cuidado com a vaidade e o ego. Tomar muito cuidado, porque parece, né? Você fala, não, mas isso aí é normal. Não é normal. Não. Tem coisa que você já percebe assim. Gente, de verdade, assim, né? Tem coisa na vida que chega uma hora que é viver a vida. Você, tipo assim, eu hoje tenho mais passado que futuro. Tô fazendo 52. Você entendeu? Então, assim, quem mais? Eu não sei, posso cair saindo daqui do podcast, fartou, morreu. Então, assim... Bate na madeira. Você é doido. Então, assim, as pessoas ficam aquela que o cara fala, ânsia de querer. Caraca, bicho, mas o que você precisa agora? Tipo assim, o que falta, né? Aí você fica vendo as pessoas que criam essa paranoia interna, aí daqui a pouco tá internado, aí toma um tarja preta, aí você fala, caraca, bicho, porque eu não soube parar antes. Essa válvulazinha. Mas é isso que ele tava... Lá no começo você disse, né? Você tem uma rede de apoio. Sim. Porque você vai, se não tem alguém que fala, calma. Entendeu? É Isso aí. Porque eu brinco, né? Estamos nós três aqui, eu tô olhando pra você. Aqui, meu é míope. Aí tem o Lúcio que tá olhando. Entendeu? Ele é um outro ângulo. Então, ter essas pessoas que falam, calma. Apesar de tudo, cara, você tá tranquilo? Você tá, não. Tá tudo bem. Família, empresa, tá tudo legal. Então, beleza. Você tá na fome e vai embora. Mas eu acho que ter alguém que te dá aquele... só pra saber se tá tudo bem, né? Senão... E você ter a humildade também de ouvir essas pessoas que estão do Perfeito. seu lado, falando alguma coisa e você não se sentir... E comigo acontece muito, tá? Você se sentir intimamente ferido pelo que a pessoa tá falando. Você começar a quebrar isso. Ela não tá falando sobre você. Tá te dando um toque para você melhorar aquilo que, pelo visto, tá meio que desafinado. Então tem que calçar a sandalinha da humildade de vez em quando também e ouvir as pessoas. Né? Aproveita que aquela pessoa teve a liberdade que você em algum momento deu de chegar pra você e falar, calma, respira. E tá filho. usando do tempo dela. Exato. Ela não podia fazer nada. Bem mais precioso que a gente tem é o tempo. Exato. Tá usando o tempo dela para ajudar você e você tá brigando, né? Enfim, gente, tem muito. A gente podia ficar rapaz, aqui 2 dias. Agradecer Essa hora você por ter, né, nos dado essa honra de estar Brigadão, aqui no cara. podcast Porra, Mentalidade imagina. Produtiva. E para você que vai ficar aí, mais uma vez quero te agradecer. Compartilha, você viu que são histórias reais e a verdade é uma só. A gente tem um domínio de fazer o que é de melhor e o que é de pior para a nossa própria vida. Então, esvazie sua mente, comece a pensar mais sobre você e a gente se vê no próximo podcast.